Marketing por idiotas. É isso. Marketing por idiotas. Estou a ser obrigado a fazer um pagamento no MBA. Marketing por idiotas. Conseguimos. Acho que foi a versão mais estranha até hoje. Eu acho que sim. E que vai agarrar os novos ouvintes. Os novos ouvintes do quê? Os novos ouvintes deste podcast semanal sobre marketing digital e analógico, onde todas as semanas abordamos os temas, destaques e novidades no mundo, no planeta Marte e em Portugal também sobre marketing. O meu nome é Ricardo, eu estou aqui com o Miguel. Olá a todos. O Miguel agora. No fogo. E com o Diogo. Olá. Bom, antes de avançarmos com o episódio, nunca é demais relembrar, sobretudo a quem chega aqui de novo, que podem subscrever o podcast em Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou ainda, não menos importante, em marketingporidiotas.pt, onde tem todos os conteúdos que falamos aqui no podcast e mais, e extras. Tem lá extras. Todos os links todos de todas as notícias que nós vamos abordar aqui hoje, que são imensas. Temos tanta coisa para falar, meu Deus. Mas sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Sem mais demoras, Miguel, o que é que nos trazes esta semana do mundo do marketing? Então, esta semana, em primeiro lugar, queria confirmar, Diogo, que recebeste o meu pagamento de MBA para não haver aqui o diz que disse e diz que pagou. Ok, já tenho aqui, posso continuar. Afinal, ainda pertence ao programa. Eu pago para estar aqui. Então, basicamente, vindo aqui à minha notícia, basicamente os nossos alertas funcionaram. Nós já tínhamos vindo a dizer aqui ao longo dos tempos que as audiências de televisão não andavam certas e as audiências da GfK, como nós também tínhamos dito, e acho que até tinha sido o Diogo a alertar-nos para isto no outro episódio, funcionam com base num painel de 1100 lares, onde é medido tudo aquilo que as pessoas veem. Então a notícia desta semana é a seguinte. Há já uns anos que os canais de cabo eram prejudicados por este tipo de painel, porque centenas de milhares de boxes não podiam estar enganadas, mas as audiências eram medidas só com os 1100 lares que a GfK utiliza, ok? Só que enquanto eram os canais de box a chatearem-se um bocado com esta situação, ninguém ligava nenhuma, mas desta vez, pela primeira vez, foi uma das grandes estações que veio lançar o alarme, que foi a TVI, que lançou um alerta a dizer, de queixa à GfK, a dizer que a GfK está sempre a favorecer a SIC nesta guerra das audiências. Inicialmente pensava-se que os bons resultados da SIC tinham sido o efeito da Cristina Ferreira a ir para lá, mas afinal, como a Cristina Ferreira agora foi para a TVI e os resultados da SIC continuam bons e os da TVI maus, já se começou a perceber que se calhar o efeito Cristina não é assim tão forte e que se calhar são aqueles 1100 lares que têm o comando da televisão avariado, qualquer coisa, e estão sempre na SIC. Esta notícia é um bocadinho extensa, vocês vão ter mais informações, nós metemos o link para a notícia no nosso podcast, porque isto realmente é muito extenso, ok? Mas o que aconteceu foi que os três principais operadores, a Altice, a Vodafone e a nós, eles também recolhem audiências, mas nunca as trazem a público. E aparentemente soube-se que estas audiências têm uns números completamente diferentes das audiências oficiais da GfK. Ups. Então, é verdade. Então, as estações parece que agora não todas à luta umas com as outras. Isto lançou o debate que a GfK tem o taxa das audiências e diz que as operadoras não conseguem fazer recolha como deve de ser porque não sabem se a pessoa está em frente à televisão ou não. A SIC queixa-se que o Cristina Convida e o All Together Now são um espetáculo. A TVI queixa-se com o jogo Braga-Porto, que diz que não teve muito mais audiência do que eles achavam. E o grande debate agora é saber se as audiências devem continuar a ser medidas só por 1100 aparelhos ou se devem ser medidos com os 90% das boxes do país. Não, com as boxes que estão em 90% dos lares do país, ok? Foi um pouco confuso a forma com que eu apresentei a notícia, confesso, mas vejam o link do podcast e conseguem ler lá muito mais detalhes, que esta história tem muito mais detalhes interessantes. O que eu pergunto ao painel... Estou a adorar, Miguel, que é... mas eu sei que vocês vieram a ouvir aqui este podcast, mas a notícia é muito longa, vão lá ler, se faz favor. Exatamente, eu a afundar-me completamente a dizer, não sei que vocês vieram, mas vão ver a outro sítio, isto é interessante. Não, mas é verdade, esta notícia é uma notícia difícil de dizer. A minha pergunta para vocês é, quem é que está certo? 1100 boxes, ou 1100 aparelhos, ou milhões de boxes? Outra pergunta é se vocês veem a Cristina,
porque para também saber aqui alguma coisa, né? Para não ser o único a ganhar o ódio da mulher. E será que os anunciantes vão continuar a pagar 20 e tal e 10 mil euros por cada spot de 20 segundos com este tipo de medições tão erradas? Ou com estas dúvidas todas? A pergunta que eu lanço aqui para o nosso painel. Força, Diogo. Então, boa, é um bom ponto. Portanto, repara, a GfK está com isto até 2026, ok? Portanto, isto foi lançado um concurso e até 2026 eles têm esta missão de medir então as audiências pela CMVM, não é? Acho que é assim, CMVM. CMVM? Acho que é, CMVM é a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários. Não, então, espera aí, se calhar, qual é o nome? Agora está-me a falhar o nome, mas pronto, é assim uma sigla qualquer. Pessoal do digital a tentar ir para a televisão, é o que dá. Completamente fora de pé, mas sim, epá, como é óbvio, portanto eles queixam-se, a GfK queixa-se e diz que, claro que as boxes não medem porque não medem bem as coisas, não é CMVM, desculpem, é a CAEM, assim é que é, ok? E que é o gestor que controla a questão das audiências e todo este mercado das audiências e que deu então essa medição à GfK. Anyway, a ideia é, a GfK queixa-se muito que há muitas boxes que ficam ligadas durante muito tempo e que a única coisa que a box consegue medir é o alterar de canal, não é? Sempre que há uma alteração de canal, e que não consegue medir quem é que está por trás daquela televisão e a ver aquela televisão, coisa que os painéis conseguem, esses 1100 lares que estão inscritos, não é? Conseguem realmente dar essa ideia de quantas pessoas é que estão por trás da televisão, quem é que está por trás da televisão, como é que é o perfil demográfico dessa pessoa que está por trás da televisão, etc. E pronto, e a GfK está-se a queixar que também está a dizer que também não seria não seriam dados tão fidedignos os factos de simplesmente medirmos as boxes. Acho que é um processo que se pode ultrapassar, não é? E eu penso, sinceramente, com esta questão com a evolução que nós temos tido do digital, que as coisas podem realmente mudar e vão mudar, que é uma questão muito de ir testando, não é? Ir testando, olha, na SIC temos este anúncio e teve este impacto, na TVI teve este anúncio e teve este impacto. Ir testando as coisas ao longo do tempo e perceber o que é que funciona melhor através dos resultados. Okay. Até porque, eu esqueci-me de dizer na parte em que estava a dar a notícia, a discussão começa também porque o impacto que estava a haver nas redes sociais sobre os programas não era equivalente à audiência que estavam a ter. Ou seja, o programa era muito comentado, muito falado e a audiência era extremamente baixa. Coisas deste género. Sim, mas sabes que eu li essa parte também e aí não me surpreende tanto, Miguel, estás a ver? Porque imagina... uma notícia pode ter um impacto nas redes sociais muito maior por ser comentável, por ser partilhável, por ser um escândalo, o que for, não é? Mas depois pode-se não se traduzir na visualização daquele programa, por exemplo. Estás a perceber a ideia? Ou seja, tu estás a dizer basicamente que o pessoal foi mais comentar o penteado da Cristina Ferreira naquele programa em que estava tipo assim à Cleopatra do que propriamente ter visto o programa. Exatamente, porque depois basta teres um print dessa imagem, não é? E toda a gente consegue comentar sem ver o programa, não é? Se nos estás a ouvir, continua com os penteados, pelo menos para teres mais engagement nas redes sociais. E Ricardo, o que é que te parece isto tudo? Não, Diogo, não sei se já terminaste. Sim, não, é isso mesmo. É muito isso. Acho que com a evolução tecnológica e com aquilo que estamos a tirar da tecnologia, esta medição que temos tirado da tecnologia, desta evolução do digital, acho que as coisas vão simplesmente começar a passar mais para este mundo offline. E é isso. Bem, Ricardo. Não, só para... exato. Esta questão das audiências sempre foi discutida há muitos anos, não só da televisão, mas também da rádio, porque o método de medição também é muito próximo, não é próximo, que é diferente, porque o da televisão tem a tecnologia de que vê quem é que está, ou seja, registra quem é que está a ver, e tem a questão das boxes, que é importante, que é as boxes não sabem se a televisão a qual a box está ligada está de facto ligada, não sabe quem é que está a ver, uma série de coisas. Se bem que essa medição até, lá está, nós também não sabemos com veracidade qual é que é a composição do agregado familiar que está
a viver naquela casa, portanto, tudo que for medido através das boxes é muito especulativo e é pouco preciso. Se bem que podemos saber qual é que foi o programa mais visto. Não sabemos eventualmente, quem é que é o target onde é mais visto, que é isso que as boxes de facto medem, os targets, etc. Mas esta questão das audiências já é uma discussão, já é muito antiga. Agora passou para a GFK. Olá, Pisa. Ainda não tinha Já houve aqui alguma privacidade violada? Sim, exato, eu estou a falar da privacidade. Mas isto fazer o quê? Isto das audiências só interessa aos canais para fazerem a sua programação e aos anunciantes. De facto, os canais só usam isto das audiências para fazer a notícia de fecho, não é? Do telejornal, para dizerem que continuam a liderar há não sei quantas semanas, e para aí depois colocarem um preço nos anúncios dos programas que vão fazer, não é? Porque é com base no histórico que tem. Portanto, isto só interessa a isso, não interessa às pessoas que vêm. De facto, hoje em dia há formas de perceber se um programa tem sucesso ou não é? Pelo impacto que tem nas redes sociais, impacto que tem também na comunicação social. Portanto, eu acho que as audiências, da forma, sobretudo até como são medidas, cada vez têm menos interesse, e nota disso é um programa da Cristina não precisa de, como é que eu ia dizer, não precisa de registros de audiência altos para continuar a vender os anúncios altos que ela vende nos programas dela. E assim por diante para os outros programas que vão sendo feitos. Há programas que sabe que são vistos por muitas pessoas, por milhares de pessoas, por milhões de pessoas, Big Brothers, All Together Now, estou só a dizer programas da TVI, mas tens o Hell's Kitchen na SIC, que tu sabes, e eles podem continuar a precificar os seus anúncios altos, que é para isso que serve as audiências. O Hell's Kitchen que deu uma tarefa ao programa da Cristina. Supostamente. Deixem-me só aqui adicionar este ponto, que é, e quem é que está a medir as CCTVs, não é? Quem é que está a medir a audiência do Netflix? CCTVs, que é Connected TV. É verdade. Portanto, CCTVs não, é CTVs, assim é que é. Obrigado. CCTV. CCTV é outra coisa. mas sim, quem é que está a medir essa audiência, não é? Porque nem as boxes, nem e não me parece que nem estes 1100 lares estão a medir essas audiências. Não, obviamente que não, até porque o acesso... não, sim, podiam ser as operadoras a medir, não é? Não necessariamente. Portanto, a minha televisão tem a aplicação da Netflix e a minha operadora não consegue perceber se eu estou na Netflix. Sim, exato. Não, estamos aqui a falar só de televisão, sim, eu percebo o que estás a dizer, mas, por exemplo, a semelhança disso também é posto sempre em causa estas audiências por causa do vídeo on demand. Eu posso ver o programa da Cristina às 3 da manhã e vi o programa da Cristina, mas eu não vou contar porque eu não vi o programa da Cristina na altura em que ele foi dado. Portanto, esta discussão das audiências era aquilo que eu estava a dizer, Diogo, não sei se conseguiste ouvir ou não. Isto é uma questão que só interessa mesmo aos canais em questão e aos anunciantes que querem escolher o canal que é mais visto, ou querem só para isso, para as pessoas em geral. Eu basta querer aumentar as minhas audiências, é que eu troco o target com o que faço o estudo e meto o pessoal mais velho e de repente as minhas audiências foi 40% de share, não é? Tipo, sim, mas isso não pode ser feito assim, não é? Mas isso é o que a Visão e a Sábado fazem todas as semanas, no caso da imprensa. Ou seja, pegam nos dados que lhes interessam e depois o target dos 35 aos 45 moradores em Lisboa. Mas deixa-me só, o que eu queria dizer aqui com a CTV, com os Netflix da vida, as Amazon Primes e o resto que for. A questão é, isso vai comer, não é, muito da audiência que normalmente estava em TV o tempo todo, não é? Portanto, já não são só todos os lares que estão simplesmente a ver televisão, claro. Não é? Sim, mas todos os lares que têm televisão, mas porque muitos desses lares, como nós, eu não sei como é que são vocês, mas eu aqui, eu não tenho televisão em casa, só tenho televisão em casa, mas não tenho canais, não é? Só tenho Connected TV, portanto, só tenho ou Netflix, ou Disney Plus, ou o que for, não é? E muitas das pessoas que eu conheço têm exatamente o mesmo perfil, ou seja, não veem televisão em si, veem Connected TV. Eu, por exemplo, eu tenho os canais em casa, mas realmente nós até temos... Eu não tenho uma Smart TV, eu tenho aquela maquineta da Android, aquele Chromecast, a boxzinha. Exatamente. Eu tenho isso e, por acaso, a box está sempre no canal 5 Notícias. Que é quando eu vejo televisão é para ver um bocadinho de 5 Notícias, mas aquilo está sempre ligado ao outro. Será que a 5 Notícias está a contar com esta audiência? Não. A GFK só conta mesmo destes 1000 e faz a extrapolação para o... Portanto, lá está. Há aqui um tema, e por isso é que isto eu acho que só interessa mesmo aos canais que andam nesta discussão, porque era isto que o Diogo estava a dizer, essa nova forma de não ter televisão, não é? De ter só os serviços de TV. Ainda há outra questão
desculpem, hoje estou mesmo gago, mesmo comprimido e acho que estou drogado. Mas há outra questão que é do tipo, de facto, se nós estamos a ver televisão, não é? Eu estou a ver o programa da Cristina, mas eu estou nas redes sociais. Eu não estou nas redes sociais, mas eu vejo a minha mulher, os meus filhos, conseguem estar em multiscreen. Portanto, quanto ao quê? A audiência, eles estavam a olhar para aquilo. Quando chega aos anúncios, o que é que fazem? Deixam de ver. Portanto, o que é que interessava para o anunciante eu estar a ver o programa ou não? Ou seja, o espectro de utilização, não é de utilização, de... Atenção. O comportamento é assim que eu quero, o comportamento não é do consumidor neste caso, mas é de quem está a visionar, alterou-se significativamente nos últimos anos. Portanto, esta questão das audiências, como é medido e tudo, é uma coisa já de 1827 e acho que não... Isto pode ter uma influência no futuro. Imagina que isto das audiências, está mal medido e tal, e isto condiciona um bocado. Ou seja, nós de manhã continuamos a ter aqueles programas tipo para velhotes e tal, e à parte da tarde também, se calhar nós podemos evoluir para uma coisa de televisão que é tipo, percebe-se de repente, mas espera aí, ninguém está a ver esta porcaria, não é? Por acaso, é o que acontece à RTP2, que tem vários dias em que ninguém vê, que supostamente, com aquelas medições da audiência, exatamente, o RTP2 e há mais canais, obviamente, no cabo, mas o RTP2, que é um dos que é financiado pelo Estado, em que passa horas em que não teve ninguém a ver. E o RTP3 e o Mori e tal, e que... Não, o Mori é por acaso dos com mais audiência. Exatamente, ou seja, mas tipo... Mas eu percebo o que tu estás a dizer, mas lá está, por isso é que as audiências interessam muito mais aos programadores, aos gajos que estão a fazer a programação, porque têm que saber quem é que está a ver naquele momento para poder programar para aquele momento. Para as pessoas em si, por isso, e para as marcas, não é? E para as marcas. E para as marcas, quero atingir aquele target. Ok, este é o programa líder, lá está, neste target, ok, é aqui que eu vou ter que anunciar. E depois, isto parece uma grande bola de neve, depois os grandes anunciantes que têm dinheiro para fazer televisão são aqueles que já só fazem televisão para manter alguma notoriedade e tal. E que nem medem muito bem os resultados daquilo. Eu tive um cliente, e aí nós medimos diretamente, que era daqueles aqueles onde tu vês uma oferta e telefonas no programa da Cristina. Tens uma telepromoção e tal, e tu aí consegues perceber quantas chamadas é que eu fiz e resultou em chamadas. Faz uma medição na hora, logo na altura. E realmente nós apercebíamos que às vezes programas com muito menos audiência tinham muito mais chamadas. O que é que se está a passar? Não é? O que é que aconteceu? As audiências são muito medidas. E depois começa-se a atribuir, mas este foi com o Jorge Gabriel e aquele foi com a Cristina, por isso a Cristina teve... mas isso eles têm internamente as estatísticas daqueles números 760, qual é que é o que vende melhor ou o que vende pior. Mas pronto, isso seria... Nós temos de arranjar desses números para nós, ou não? Sim, acho que temos de arranjar um número desses. Sem isso, não somos um podcast a sério. É isso. Por isso, é para o carro e para os 1.500 euros em cartão. Sim, que sai sempre um familiar. Bom, eu acho que está... Miguel, não sei se o senhor que tem alguma coisa a acrescentar sobre as audiências. Bora. Se tiverem, já sabem, deixem o vosso comentário no episódio do podcast, ou então em marketingporidiotas.pt, sobre a vossa opinião deste tema das audiências. E sem mais demoras, então, Diogo, esta semana... Olha, adivinha sobre o que é que eu vou falar? A melhor receita de arroz de cabidela de Faf. Epá, quase. Mas vai ser sobre a Google. Sobre a Google. Então, o Google Ads lançou os testes dos FLoC. Ok, portanto, nós temos vindo a falar disto neste podcast. Os FLoC, no fundo, são os Federated Learning of Cohorts, que é a forma que a Google Ads está a Google, na verdade, está a encontrar para substituir os anúncios através de cookies, não é? Com a utilização de cookies, portanto, é a substituição desses cookies, e fez então uma publicação para esclarecer aqui algumas coisas, que eu acho que foi até bastante... que ajuda a ter... Sim, foi bastante esclarecedora, bom ponto, sim. Porque veio trazer aqui várias questões e veio responder a várias questões que estão na nossa cabeça. Então, os FLoC são criados completamente dentro do browser, ok? Portanto, é um algoritmo que está dentro do vosso browser, e a informação dos sites que vocês veem, tá bom? Nunca é partilhado com a Google ou com qualquer anunciante. Portanto, o algoritmo que está dentro do vosso browser, mediante o vosso comportamento, mediante os sites que vocês consultam online, esse algoritmo que já foi criado, não é? Vai então atribuir-vos um cohort, okay? Um agrupamento de pessoas que
vamos dar um nome de 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, e esse agrupamento de pessoas corresponde ao agrupamento de pessoas que têm um comportamento semelhante aos vossos e que viram websites semelhante àquilo que vocês viram, ok? E essa informação nunca sai do vosso browser, ok? Portanto, a única coisa que é partilhada com a Google ou com um publisher ou com um advertiser, não é? Com uma rede de advertising, aliás, é só um identificador. E esse identificador não está, então, não é possível através desse identificador saber que são vocês que estão lá dentro, portanto, vocês, as pessoas que consultam os sites, né? Portanto, o utilizador daquele browser, ou saber que websites é que vocês andaram a consultar. E acho que isso ajuda imenso a trazer paz à nossa mente de agora a Google anda a ver todo o nosso histórico. Não é bem assim que funciona e acho que isso também foi engraçado de esclarecer. Mas, neste momento, há uma pequena percentagem de anunciantes que têm acesso a este sistema, ok? Portanto, eles estão a testar isto ainda só na Austrália, no Brasil, no Canadá, na Índia, na Indonésia, no Japão, México, Nova Zelândia, Filipinas e Estados Unidos, ok? Mas é uma pequena percentagem. E na Europa? Aqueles países que entram nas coligações da guerra. Exato. São os aliados. São os aliados. Na Europa não entrou por causa do RGPD, ok? Porque não cumpre... Mas se é uma cena tão anonimizada... Mas porque tem que ser, o utilizador deverá consentir, ok, que isto aconteça, tá bom? Eles não quiseram, entretanto, entrar por aí, para pelo menos pelo teste. Não é isso, é pelo menos pelo teste, parece que eles, para testarem, não vale a pena entrarmos por aí, portanto, eles têm utilizadores suficientes no mundo onde podem testar sem terem que pedir consentimento, não é? Então foi muito por aí. Uma coisa de facilitação parece-me mais, isto é uma opinião própria, claro, mas parece mais. Outra coisa muito engraçada é que websites que não queiram entrar para este cálculo no algoritmo podem adicionar um código no seu site e esse website não será medido e não será... Ele será medido, utilizado, na verdade, pelo Google Chrome. Portanto, o Google Chrome vai saber que vocês estiveram naquele site, normal, não é? Ao vosso browser, mas não vai ser utilizado para o cálculo do algoritmo do cohort, ok? Portanto, desse agrupamento de pessoas. E, por último, websites de adultos, medicina, religião e política poderão não ser considerados para o algoritmo também automaticamente, que são consideradas categorias sensíveis. E pronto, e com isto, para o painel, não tenho assim nada, uma pergunta específica, eu diria, não sei o que é que vocês acham. Sentem-se esclarecidos, pelo menos? Sim, posso começar eu? Não sei se Ricardo, queres começar tu? Não, força. Eu acho que falta aqui uma musiquinha, Ricardo. Eu vou falar aqui. Até pode ser. Não, fala lá. Eu vou lançar aqui um tema. Vamos ver, antigamente um software que instalava um programa no PC, que fazia o PC ficar um bocadinho mais lento e que ia ver tudo aquilo que nós fazíamos na internet e enviava a informação para o servidor já trabalhada, fazia lançar o AVG antivírus e identificava-o como um spyware. Neste momento, mas pelo que eu percebi, eu não consigo falar. Agora que veio a 5G, a Google está preocupada e quer reduzir os consumos de banda larga, por isso o processamento dos dados passa para o lado do utilizador, ou seja, em vez de nós enviarmos informação para os servidores da Google, é do lado do browser que a informação é toda trabalhada. Parece-me que há aqui outra coisa que devemos ter aqui algum cuidado. Websites de adultos, medicina, religião e política não poderão ser considerados por este painel. Poderão não ser. Poderão não ser, ou seja, atenção, assim. Portanto, os de adultos e medicina acho que não são considerados por completo, os de política e religião poderão não ser. Isto é exatamente como na guerra das audiências cá em Portugal, ou seja, mais uma vez querem prejudicar os sites que têm mais audiências, que são os de adultos, para ninguém fazer lá publicidade e nem fazer publicidade aos outros sites das redes Google e tal. Eu acho que sim, isto é uma tentativa de criar aqui um sistema, e agora falando mais a sério, isto anteriormente foi um bocado para brincar. Eu tenho algumas dúvidas que isto vai funcionar desta forma tão fluida como eles metem aqui, como tu meteste aqui naquele... Tu vais partilhar esta imagem? Sim, fica lá no site. Eu estou a ver a imagem neste momento, eu tenho dúvidas que isto vai funcionar assim também.
Até porque nós já repararam que nós temos vindo a ver anúncios da Google constantes com pequenas alterações ao sistema. Eles próprios não sabem como é que vão fazer isto. Não vos parece? Sim, parece-me que estão a explorar as possibilidades, não é? Neste momento vão ter que sair daquele sistema, vão explorar de que forma é que podem implementar um sistema que seja também fidedigno para entregar, obviamente, aquilo que os anunciantes precisam, mas sem ferir tudo o que é a privacidade dos utilizadores. Portanto, tem que ser aqui um equilíbrio nos dois sentidos. Mas é uma altura de testes, não é? Eu, por acaso, tenho uma pergunta relativamente ao sistema. Como é que o retargeting funciona aqui? O retargeting funciona com first party data, supostamente. Portanto, ou vais ter first party data para os utilizadores, ou o retargeting não vai funcionar. No caso da Google chama-se remarketing. Ok. Não era isso que eu estava a perguntar, mas pronto, imagina que um utilizador vem ao meu site por acaso, eu agora quero apanhá-lo outra vez no Google Display, eu vou conseguir fazê-lo? Isso acaba, não é? Porque tu deixas de ter um utilizador, ou seja, ele é um cohort, ele entrou, tu sabes que aquele cohort podes anunciar para aquele cohort e dessa forma pode ser não é retargeting específico para aquele utilizador, certo. Vais fazer no fundo retargeting. Não fazes retargeting. Segundo, exato, não faz fazer, o remarketing vai deixar de existir nesse sentido, portanto a única coisa que vai existir remarketing vai ser através de first party data, ou seja, tu recolhes, por exemplo, o e-mail desse utilizador e aí partilhas esse e-mail com a Google e aí sim tu podes fazer remarketing especificamente para esse utilizador. Okay? Caso contrário, segundo a Google, não vais ter cookies para fazer o remarketing, portanto isso não vai acontecer. Ok, Ricardo, nós estávamos a falar em off sobre a importância dos funis. Aqui é que vem a oportunidade. Porque tem de ser feita ali uma recolha muito simples, que seja possível de ser escalável, mas temos de recolher aquela data, o e-mail básico, para conseguirmos enviar facilmente para a Google para conseguirmos fazer retargeting, senão já fomos. Claro. E mesmo através, exatamente, é isso, e mesmo através do e-mail, não necessariamente significa que se esse e-mail não tiver inscrito numa conta Google ou se não permitir a parte de remarketing, ok? Não consegue chegar a ele. Não consegue chegar a ele anyways, portanto aí não há forma, não há volta a dar. Sim, mas a única forma, sim, a recolha dos e-mails, pronto, isso agora seria outro tema, a recolha dos e-mails, a importância que tem, há pouco estávamos a falar em off do Diogo desta questão das landing pages e dos funis de recolha de dados que depois na verdade ficam lá a ganhar pó e que não são utilizados ou não são bem utilizados. Mas eu acho que agora aqui, voltando à notícia, é importante no parte da comunidade de marketing perceber o que é que vai mudar em concreto. E eu acho que esta questão mais da anonimização e de colocação em grupos, aqui o que me assusta só é que é a Google que está, pronto, que vai decidir tudo. Claro. Aqui não há, basicamente, eles vão é open source, atenção. Podes meter a música dos teus créditos. Espera, o algoritmo, eu acho que... o algoritmo é open source. Ou seja, toda a gente tem acesso ao código do algoritmo. E quem é que tem paciência para ir ver o algoritmo? Tipo, só técnico. Miguel, eu acho que não é essa a questão. Agora, repara, tu vais ver a Criteo, que única e exclusivamente vive de remarketing, e a Criteo não vai, que é uma das maiores empresas no mundo de remarketing, e não vai utilizar cohorts, certamente, estás a perceber? E não está a fazer nada para não identificar o utilizador, certamente, estás a perceber? Portanto, e pelo menos tu tens uma empresa que está a fazer este esforço, certo? Pois, é que lá está, era aquilo que o Ricardo estava a dizer. O remarketing é importante, ou retargeting, ou como queiras chamar na Google, mas... Não, é verdade. Mas agora a questão é que o retargeting é importante, não é para um grupo de pessoas com determinadas características, é mesmo para aquela pessoa que esteve ali naquele site há 2 horas atrás e agora tem um reminder para o puxar para a próxima ação que eu quero que ele faça no site. Percebe? Não é? Sim, claro, deixas de poder, mas também, em boa verdade, pronto, era isso que estava em causa, essa questão de se conseguir identificar utilizadores ao pormenor, de tu conseguires fazer um targeting altamente preciso e que isso traz sempre questões de privacidade. Eu acho que continua a ser aquela parvoíce, porque eu como empresa não sabia e não sei que é o Ricardo, eu sei que é uma cookie que esteve ali e que eu agora vou-lhe apresentar algo... Certo, é verdade. Uma parvoíce, isto, sei lá, nem sei o que é RGPD. Eu acho que a questão de a Europa ficou de fora não é tão simples como de tipo, dava muito trabalho, agora como é testes, vamos só fazer aqui
e de coisa. Acho que há mais questões envolvidas, eventualmente. Reparem nisto, a única coisa que eles necessitam é um consentimento, não é? Sim, então, tipo, o mercado europeu não tem um comportamento assim tão diferente do mundo que basta fazer ali e está ok? É isso? Não, acho que é uma questão de consentimento, é uma questão de ter que pedir o consentimento e depois... Certo. E isso era uma layer mais que teria que entrar neste teste depois, certo, que não é então, portanto, a Europa não é uma teoria minha também. Claro, a Europa não é importante o suficiente, nem tem pessoas cá o suficientemente, não há massa. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu acho que essa questão da Europa não é só... É possível. Não sei, também é uma teoria, mas eu acho que é este nível. Eu acho que isto de certa forma vai ser interessante, porque nós nos últimos anos a estratégia essencial era o retargeting, não é? O remarketing. Vai passar para outra coisa qualquer. Acho que vai ser interessante a questão de abrirem o algoritmo, porque vai dar mais hipóteses ao pessoal, àqueles que estudam os algoritmos, que depois vão de filtrar a informação e passá-la cá para fora, para descobrirmos novas técnicas e novas formas de conseguir resultados, não é? Claro, isto há de haver exatamente, e depois quando o sistema estiver implementado, vai haver depois também muito mais informação e mais informação lá está para podermos contextualizar. Neste momento estamos na fase de teste. Muito bem. Mas sabe-se quando é que é a data... O dia cookie? Ou o dia não, sem... O dia sem cookies? Não. Ainda não há um dia C. Um dia C. Ainda não é consensual, porque é isso e o fim do mundo. Ainda está muito pouco planeado e definido. E será que nós estamos aqui numa daquelas situações tipo o bug do ano 2000, lembram-se? Pois, exato. Está toda a gente a pensar, isto vai ser muito mal. Ataque nuclear afinal, ainda fica mais fácil. Foi como o RGPD. Tipo, ai meu Deus, e agora vou deixar de conseguir enviar e-mails. Havia curso. E está tudo igual. Foi espetacular. Exato. Bora muito lá. Bem. Sim, senhora. Bom, então cabe-me agora a mim a notícia, quer dizer, a bomba da semana, que vem, neste caso, dos Estados Unidos, da Volkswagen. No dia 30 de março, a Volkswagen decidiu lançar um tweet e um comunicado de imprensa, o giro foi isso, por parte do dono da coisa, a dizer que iam mudar o nome. Portanto, iriam deixar de se chamar Volkswagen e iriam-se passar a chamar Volkswagen. E depois mostravam a imagem do novo SUV, o ID4, e diziam que, pronto, aos 66 anos de vida, está na altura de mudarmos o nosso caminho e vamos então passar a chamar Volkswagen. Isto foi lançado no dia 30 de março, provocou a loucura, uma das quais foi na Bolsa, não é? Que ficou muito contente com a novidade e as ações valorizaram 5% após o anúncio. E começou a gerar um buzz enorme nas redes sociais, como é óbvio, sobre tudo isto, o legado, e começaram pessoas a questionar, então, mas uma marca muda assim de nome, o legado que está por trás e tal. Bom, houve tanta pressão social que no dia 31 de março a empresa foi obrigada a desmentir-se e dizer, não, olha, atenção, isto era uma campanha de buzz, era mentira, isto era uma brincadeira de 1 de Abril, isto no dia 31 de março. E então aí é que a comunidade explodiu e ficou tudo estúpido, como é que era possível, porquê? Porque isto envolveu, obviamente, o presidente da empresa, o comunicado foi emitido por ele, e isto teve aqui uma descontextualização brutal. Para já foi uma brincadeira lançada para o April's Fool no dia 30 de março, portanto, há 2 dias, nem havia fusos horários, uma coisa é lançar aquilo no dia 31 com um fuso horário que já tivesse no dia 1 o que fosse, portanto não, foi no dia 30. Foi toda a especulação que se gerou à volta da alteração do nome, portanto durante um dia, durante 24 horas achou-se que era real, portanto começou-se a fazer uma série de preparações para a mudança de nome, etc., que isso iria implicar, e depois todo o impacto que teve a seguir, que foi toda a gente a ir buscar a herança de Volkswagen, e que vem obviamente da era nazi, portanto veio ressurgir todo esse tema da Volkswagen e as ligações que tem ao nazi, e não só, veio também ressurgir as notícias relativamente ao Dieselgate, que há uns anos, é verdade, veio manchar a imagem e a reputação da Volkswagen. E agora eles vêm aqui com brincadeiras de Volkswagen, não, afinal era a brincar. Não, afinal era a brincar. Bom, e a minha pergunta é o quê? Isto gerou um buzz enorme, claro que durante 2 dias só se falou sobre a Volkswagen, e a minha pergunta que eu deixo no ar é não só a vossa opinião sobre este stunt completamente ao lado e das discussões que isso trouxe, mas também a pergunta para Queijinho, que é: há má publicidade ou só há publicidade? Ui, caramba, queres? Eu vou dar 2 minutos só para aceitar. Porque a ideia é um bocado essa, é do tipo, será que há má publicidade? Não é? Já está apresentado o carro que eles queriam apresentar, é o SUV, o ID4, claro que obviamente toda a gente já sabe qual é
o carro É elétrico. é elétrico, portanto já sabem, Volkswagen tem carros elétricos. Então, Portanto, eu vou começar. Os investidores, eu estou a ver é que os investidores são grandes totós e acreditam sempre em tudo, não é? Ou seja, tipo, a bolsa, isto qualquer coisa que se diga, a bolsa reage sempre aos 5% e aos 10% e depois, nem acredito que nós tivemos a crise de 2008 graças a eles, não é? Eu lembro-me de um caso, não sei se vocês se lembram, da guerra das Coca-Colas, em que alguns nos anos 80 ou 90, a Coca-Cola estava com atraso em relação à Pepsi, tinha perdido a liderança. sim. Por causa do Pepsi Challenge, e a Coca-Cola decidiu trocar a fórmula para ficar mais parecida com a da, com a da Pepsi, ou seja, ficou uma fórmula um bocadinho mais doce. E o que isto fez foi que um exército inteiro de fãs Gerou uma revolta brutal. a dizer nós queremos a Coca-Cola de volta, e criou tanto buzz à volta daquilo que depois a Coca-Cola foi obrigada, teoricamente, a voltar a ter a fórmula original, e foi assim uma coisa incrível, e as vendas aumentaram. E isto depois especula-se muito hoje em dia se foi de propósito ou não. E muitos acreditam que não foi de propósito, simplesmente depois conseguiram dar a volta, outros acreditam que foi de propósito. Aqui no caso da Volkswagen, passar para Volkswagen... Mas é um grande nome. O Volkswagen é um grande nome. Eu não sei se isto foi tentativa de lançar aqui uma espécie de uma submarca da Volkswagen. Exato, agora fica a dúvida, não é? Fica a dúvida, que é um teste? Porque Wagen é carro, não é? Yeah. Volks é povo e Wagen é carro. Sim. É um carro a Volts, não é? Não, exato. É como se fosse um carro a Volts. E acho que a ideia até era gira, tipo, até o logotipo fica parecido e tal, não sei. Não sei só dar uma letra. Não sei se seria verdade ou não, se seria uma tentativa qualquer. A verdade é que realmente criou buzz. E isso tu dizes, Ricardo, positivo ou negativo, eu acho que em relação à Volkswagen, voltarem coisas sobre os nazis e tal, eu acho que isso é uma parvoíce. Já passou demasiado tempo, a marca já teve uma evolução completamente diferente, acho que já nem vale a pena ir por esses caminhos, não é? Em relação àquele do Dieselgate, aí poderá ter sido uma espécie de um tiro no pé, mas é assim, a marca ter de comunicar, não é? Nem sei porque em contexto é que foram buscar o Dieselgate, neste caso. Não, porque foi uma marca que andou a brincar, ou seja, é no fundo aquela perpetuação de que eles estão sempre a mentir ao consumidor. Agora, pois... é a cena da mentira, não é? Já não basta dizer sendo Dieselgate, agora vem com isto. A cena estúpida que eu acho que teve tanto impacto porque eles disseram do tipo, não foi, olhem, Volkswagen, o que é que acham disto? Não, disseram que iam mudar mesmo o nome de Volkswagen para Volkswagen, que era tudo, não era do tipo, olha, temos aqui uma nova linha e isso passava e os investidores que falaram-se aquilo, está bem a agir. Mas eles disseram, não, vamos mesmo mudar o nome da empresa, vai passar a ser Volkswagen. Eu acho que é algum exagero da comunidade digital, isto tudo, o que se fez à volta da notícia de uma brincadeira, mas lá está, se foram apanhados a mentir e as pessoas ainda estão ofendidas com isso, não é? Estão sempre a mentir. E não só, e depois tinha aqui também implicação legal, o Elon Musk foi multado o ano passado ou há 2 anos, por causa de uma brincadeira semelhante, também com um produto, foi multado em $20 milhões, por causa disto, da questão da valorização de andar a falar de coisas, supostamente, tipo, já não sei se era o que o carro ia voar, não sei, aumentou o hype brutal da Tesla e foi multado, porque as ações subiram muito, não é? E afinal era mentira. Nesse ponto de vista, realmente é interessante, até que ponto é que os presidentes das empresas podem dar a fazer... mas isso é uma grande discussão, vamos aí, bora. Isso é uma grande discussão. Mas claro. É um bocado isso. Até uma coisa é tipo notar-se que foi uma brincadeira de marketing, em que fazem uma imagem, um post ou uma coisa qualquer. Outra coisa é que pagar umas férias nas Caraíbas. Claro. Outra coisa é ser o presidente da empresa a anunciar, não é? Yeah. Diogo, o que é que tu achas disto tudo? Eu acho que foi uma ótima campanha. Não é? Eu acho que a tua questão, Ricardo, não sei se é adaptada aqui. Eu acho que há má publicidade. Acho que há má publicidade. Aliás, o Diabo fala muito sobre isso, não é? Certo? Sobre má publicidade. A questão é, não deixa de ser publicidade. Estás a perceber a ideia? Ou seja, aqui, eu acho que aqui foi uma publicidade, portanto foi um buzz que foi criado, tenha sido irreverente, tenha sido polémico, mas foi um buzz que foi criado e esse buzz claramente funcionou, tanto que chegou à bolsa. Certo? Apesar de ter sido... E o bom é que tu consegues justificar sempre... não, dia das mentiras. 30 de março.
Imagina que o presidente da Galp vem no dia 1 e diz que a Galp vai fechar porque problemas quaisquer de refinaria, não sei das quantas. Repara, mas estás a brincar com uma coisa é tu brincares com catástrofe, outra coisa é brincares com brincares ou um post, aliás, que não foi o que foi feito aqui, não é? Portanto, isto foi um post, não foi o presidente que veio, chegou-se à frente e vamos dizer... Não, há um comunicado de imprensa no site, que entretanto foi retirado, do presidente certo. Fazer isto. Mas não, isto é o tweet. Mas não, exato, mas não foi ele que veio, tipo, não houve um comunicado em TV, ele especificamente a dizer que isso iria acontecer. Tipo, eu acho que é uma questão aí de contexto, mas sim, eu acho que resultou. Sinto pena que tenha sido uma mentira e que tenha sido um post só. Mas, querias o Volkswagen? Eu queria o Volkswagen, completamente. E agora daqui a 5 anos aparece essa marca. E eles afinal tinham lá isso, não é? Faz-me todo o sentido que apareça. E não é por causa disso que as pessoas vão ficar chateadas. Brincaram comigo no dia 1 de Abril e agora trocam mesmo o nome. Caramba, já não vou comprar o meu Volkswagen. Se lançarem a marca outra vez, claro que vamos voltar a isto, não é? Mas será assim mesmo importante? Não é? Não sei, repara, quem é que daqui sabia desta notícia antes, não é? O domínio Volkswagen.com está registado. Para eles. E à venda. Não, está à venda. Está à venda. É verdade. Será que foi, dá para ver quando é que foi registado? Se calhar foi esta semana, era brutal. Dá para ver quando é que foi registado. Era brutal que tivessem lançado isso era só o erro mais clamoroso de todo o sempre. Quer dizer, o erro, não, se a descoberta maior de quem registrou o site, mas brutal lançarem isto e não terem o site registado. Não, Palerma se tiverem registado isto, não é? Portanto, alguém viu este tweet e registou, não é? Uhum. E depois não tornou isto num profit maker, não é? Porque tu, com este website, não é? Tu farias agora 1000 coisas. Imagina, tens agora o domínio, não é? Dá para fazer 1000 coisas. Exatamente. Enfim. Mas isso é outra coisa. Mas sim, portanto, mas para mim esta questão, eu não tinha esclarecido isto sobre má publicidade ou boa publicidade, mas é publicidade. Acho que nunca tinha esclarecido isto na minha cabeça, mas agora a explicar-te fiquei muito elucidado, não é? Acho que há má publicidade e há boa publicidade, mas má publicidade não deixa de ser publicidade. É boa. Exato. Tu deste a volta à retunda e voltaste ao sítio onde começaste. Não há má nem boa. Exatamente. Não há publicidade. Não, eu acho que a publicidade na comunicação, eu acho, ou gera resultados ou não gera resultados, acho que mais importante. Portanto, só eles saberão, não é? Uma má campanha de marketing, uma má campanha de publicidade pode gerar venda, pode gerar um buzz tal numa marca ou num produto que gere mais vendas do que o Miguel deu o exemplo da Coca-Cola, mas o resultado final é que interessa, é as vendas. Portanto, pouco interessa se falam mal ou bem, o que interessa é gerar buzz e gerar mais vendas. O que a torna uma boa campanha. Exatamente, por isso é que eu acho que não há... É verdade. Não há má publicidade, má publicidade é não vender. Isso é má publicidade. Pode ser uma campanha espetacular, com um vídeo brutal feito pelo realizador X, com os personagens, é a melhor campanha de marketing alguma vez feita. O melhor vídeo ganhou prémios não sei quantos, vendeu puto. Foi a melhor campanha de marketing. Lá está. Eu percebo, exato, é boa publicidade. Sim, exatamente. Foi a péssima. Não... Claro. Isto dava um programa, fazer uma análise do que é boa publicidade ou má publicidade, e estar a falar sobre isto, porque realmente é isso, os resultados é que contam, mas às vezes não é só os resultados que contam, não é? Boa. Querias destacar mais alguma coisa daqui, Ricardo? Não, era só essa a pergunta. Era só destacar que, pronto. E vou deixar um link, era isso que querias. Um link para 10 campanhas do Dia das Mentiras que se tornaram viral, vai ficar lá no site, onde tem lá a campanha da colaboração que vai ser feita entre o Mark Zuckerberg e a H&M. Hã? Exato. Então... Não, está lá, tem que ver. Isso é a machadada final da Primark. Marketing por idiotas. Marketingporidiotas.pt tem lá o link para as 10 campanhas virais, que se tornaram virais no Dia das Mentiras, e onde está lá esta campanha da colaboração entre Mark Zuckerberg e a H&M. Muito bem, sem mais demoras, vamos passar já para o próximo trecho, que é, dê-me só um segundo, posso... não, ok, rapidinhas. É isso. Como é que estamos, Diogo? Posso lançar? Não posso? Deixa tudo. Não lances. Então, vamos às rapidinhas, bora. Bora às rapidinhas. Era então, isto. Mas tinha que lançar. Já ouviram? Pronto, foi isto que preparamos.
Bora. Ok. Então, o Facebook Analytics deixará de existir a partir de 30 de junho, ok? O Facebook tinha uma plataforma de Analytics que então vai dizer adeus. O Instagram vai adicionar uma funcionalidade de rascunhos para Stories. Isto é muito importante para quem gera redes sociais conseguir deixar então o seu rascunho e depois publicar mais à frente automaticamente. Duet, que é uma capacidade que havia no TikTok, não é? E então o Instagram vai copiar esse Duet também para a sua aplicação. O Twitter... É a tecla favorita do Mark Zuckerberg, é o Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. O Twitter vai lançar o Spaces para desktop e aqui tenho só a adicionar então que, ao contrário do que eu disse na semana passada, o Twitter Spaces não está lançado para toda a gente ainda. Está assim em beta, num beta aberto, e sim, eles lançaram ainda mais utilizadores agora em Android, portanto estão a adicionar cada vez mais utilizadores, mas ainda não está lançado por completo, ok? Ao contrário do que eu tinha dito a semana passada. E por último, o Google My Business lança então novas funcionalidades e betas, são várias funcionalidades como a realidade aumentada dentro de shoppings e aeroportos, etc. O caminho mais eco-friendly a fazer, que vai ser uma nova opção, mas ainda algumas destas funcionalidades ainda estão em beta, ok? Portanto, se não virem no vosso telemóvel, é normal. E é isso. O My Business cada vez mais a tornar-se um centro de tudo, não é? De negócio. Eu por acaso tive uma interessante. Estava a tentar arranjar no outro dia, estava à procura de uma funcionalidade qualquer no Photoshop, tipo para colar o texto. Bem, não interessa qual era a funcionalidade que eu estava à procura. E de repente vou ao Google, procuro e aparece-me logo aquele snippet, não é? Com um tutorial passo a passo como é que eu haveria de fazer aquilo. E eu fiquei tipo, ok. Segui aquilo, obviamente, mas o site que me trazia aquilo era assim uma espécie de um linkzinho que eu quase nem conseguia ver por baixo. E eu depois fiquei a pensar, os tipos fazem tutoriais para terem tráfego nos sites, para terem aqui alguma possibilidade com publicidade de AdSense e não sei o quê. Chega a Google. E a Google chegou e pimas, meteu aquilo ali. Não sei, eu sinto que neste momento o pessoal que faz conteúdos deve sentir que está a tentar vender melões ali numa estrada. E a autoestrada terra batida, está a passar ao lado. Tem uma cancela à porta e que está fechada. Exatamente. Uma estrada que está fechada, exatamente. E estou ali a tentar vender os melões, os morangos de água a pé. E não vou conseguir vender nada. O Miguel está a falar, para quem nos está a ouvir, foi falado no episódio anterior, onde mostrámos um estudo que demonstrava que 65% das pesquisas que são feitas não geram links, não geram cliques, e que tem a ver isto com o exemplo que o Miguel estava a dar. Portanto, se quiserem saber, vão ao último episódio e ter mais informações sobre isso. Muito bem. Miguel, lanças aí a ferramenta do merceeiro. Esta semana trazemos duas. Esta semana nós trazemos uma para cada mão. Trazemos um pack de ferramentas. PEC. Exatamente, uma delas foi-me indicada há uns bons anos, mas continua extremamente atual, por uma colega de faculdade, que nós estávamos a fazer um trabalho, tínhamos de meter aquilo um bocadinho mais bonito e ela lá me deu aquilo, que é o flatecon.com, ou seja, onde temos uma data de ícones com vetores muito úteis para fazer qualquer tipo de design, todos grátis, ou seja, organizados aqui numa base de dados que eles dizem que tem mais de 4 milhões de ícones grátis. Eles estão com diferentes formatos, mas o que é interessante é que também tem o formato SVG, que dá para vocês, é vetorial, ou seja, até podem fazer um outdoor com os designs que sacam daqui. E outra ferramenta também muito interessante que pertence à mesma empresa é o FreePic, ou seja, se vocês estiverem a fazer uma landing page, um funil, se estiverem a fazer um outdoor, um cartaz ou um post ou qualquer coisa, vocês aqui no FreePic têm milhões também de fotografias que são grátis e que são royalty free, ou seja, não têm de estar a ir ao Google e sacar as imagens de lá assim meias piratas e com definições um bocado mais manhosas, não é? Utilizem o FreePic, que basicamente faz isto e que provavelmente a Google vai fazer daqui a uns tempos. Ou o Facebook. Mas pronto. Mas são estas as ferramentas da semana e espero que gostem. Muito bem. Tem lá os links, já sabem, marketingporidiotas.pt ou então na descrição do próprio episódio. Fica lá o link.
É isso, bem que aí não sei se conseguem clicar, mas... Depende do podcast player. Portanto, vão a marketingporidiotas.pt, tem lá uns links É todos mais de seguro. informação. Não mais vão à seguro. Google, que depois não vos aparece. Sim. Ou então, eventualmente, é pesquisar... Nada a brincar. Muito bem. E sem mais demoras, vamos passar ao último, não será o último, mas à última rubrica deste podcast. Para quem não sabe, nós temos um diabo da publicidade. Olá, diabretes! Como foi esse almoço de domingo de Páscoa da Uber Eats? Esta semana vamos dar destaque à campanha do dia 1 de Abril contra a Galp e a sua exploração de gás. Alegadamente, os diabretes da Climaximo ou seus parceiros alteraram vários MUPIs da JC-Decaux pela cidade de Lisboa. Os MUPIs promoviam o CO2 colonialismo da Galp pelos seus projetos de exploração de gás em Moçambique, enquanto fecha a refinaria de Matosinhos, querendo se posicionar como um investidor de energias limpas e renováveis. Não só esses diabretes alteraram os MUPIs, como também fizeram surgir um e-mail enviado pelo remetente da Galp a comunicar que iria vender a sua parte dessa nova exploração. Até ao momento, a Galp apenas desmentiu esse comunicado e parece que vai continuar a explorar o gás de Cabo Delgado. Aqui no inferno, mal podemos esperar para ver como a Galp vai tentar dar a volta a isto tudo. Muito bem, diabretes. Assim sim se faz uma campanha de guerrilha. Muito bem. Eles alteraram os MUPIs ou compraram os MUPIs? Acho que eles alteraram os MUPIs. Pelo menos foi... Nós no seguimento aqui da Volkswagen e da Volkswagen, será que isto não é uma coisa parecida, feita assim mais ou menos à português? Achas que isto foi a Galp? Mais dura. Achas que a Galp patrocinou a própria crítica? Não sei. Já estou a deambular a pensar no café que vou beber daqui a uns minutos. Diz lá outra vez, Miguel. Não, mas é interessante. Eu por acaso gostava de clarificar se eles alteraram ou compraram. Não, eles alteraram. Ou seja, eles tinham pelo vídeo que foi o Diabo partilha a notícia connosco, não é? Está lá no coisa. No vídeo que está lá na notícia. São eles a abrirem portanto, o painel, não é? Do MUPI e a colocarem o MUPI deles por cima do MUPI que lá estava. Portanto, não foi comprado à JC-Decaux. Portanto, isto foi mesmo guerrilha. Abriu foi a caixa de Pandora. Se agora apanhou aí chaves dos MUPIs no OLX a 20 euros, faz uma campanha de guerrilha na cidade. Aliás, tu só precisas que aquilo esteja umas horas. O mercado da publicidade exterior já está o que está. Agora começam a alterar os outdoors e os MUPIs, bem. Jesus. Já o anuncio aqui, passa a ser a única coisa segura. Se você está a ver este painel, não é a única pessoa. Não é a única pessoa. O que eu mais gostei foi 1, 2, 3 já leu. Esse também está bom. Isso é bom. Esse é muito bom. 1, 2, 3 já leu. Exatamente. 1, 2, 3 já leu. Muito bem, caríssimos. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar a este episódio de Páscoa, especial de Páscoa. É verdade. Não? Não sabemos, isto vai para o ar antes ou depois da Páscoa? Não, vai depois. Vai depois. Até depois. Então, então quer dizer, não desejamos boa Páscoa, dizemos esperemos que a Páscoa tenha sido. Não, exato, por isso é que eu estou a dizer. Esperamos que tenham tido uma Páscoa feliz e... A vossa Páscoa também vai ser Uber Eats? Eu comi muitos ovos de chocolate. Eu não posso dizer aqui. É isso. É isso, está feito. Está feito. Não se esqueçam, vou relembrar mais uma vez, 760, 1500 em cartão. 1500 em cartão. Não se esqueçam de subscrever, se ainda não subscreveram o nosso podcast aqui no Google Podcast, no Apple Podcast, Spotify, ou o programa que utilizarem para subscrever podcasts e, não menos importante, o marketingporidiotas.pt. Nós voltamos a ver num próximo episódio, por isso até lá, caríssimos. Tchau.